Existe um provérbio russo muito antigo, adotado pelas maiores mentes do mundo do negócio, que diz: confie, mas verifique. O porquê disso? O problema é que os pequenos e médios empresários vivem no extremo. Ou eles confiam demais e simplesmente largam a empresa, ou eles são ditadores que controlam até a ida do funcionário ao banheiro. E quando o empresário é omisso, que ele larga tudo, não está nem aí para nada, ele simplesmente está pegando a chave do cofre da empresa dele e entregando para outras pessoas. E nenhum desses dois caminhos constrói impérios, eles constroem apenas ruínas. Bem-vindos a mais um encontro do lucro inegociável. Eu sou Fabrícia Dorta, há mais de 15 anos atuo em gestão corporativa. Atualmente atuo entre Brasil, Itália, Portugal e Romênia. E aqui nós falamos sobre lucro empresarial, margem blindada, dando voz aos teus números. E neste encontro de hoje, nós vamos dar mais um passo no teu processo de gestor do teu próprio CNPJ. No nosso encontro passado, nós falamos sobre o ponto zero, que é o início da implantação de uma gestão interna dentro do teu próprio CNPJ, em como tirar o conhecimento que está na sua cabeça e levar ele para o papel, transformando isso em processos internos. Mas de nada adianta ter um processo interno se a tua equipe ou os teus colaboradores não colocam em prática e simplesmente ignoram isso. Mas hoje nós vamos falar sobre o fim da confiança cega. Você vai aprender e entender a diferença entre delegar e delargar. E isso através da auditoria contínua. A maioria das queixas que nós ouvimos quando nós estamos iniciando o trabalho em um novo cliente é: eu pedi tal coisa, eu deleguei tal atividade, mas fizeram tudo errado. Então, já que fazem tudo errado, eu prefiro eu mesmo fazer e assim eu evito mais problemas. Mas aí eu te pergunto, será que o que está faltando não é a tua comunicação, ou talvez o teu processo ou a tua forma de delegar não está sendo clara? Infelizmente, essa é a clássica mentalidade do operário no corpo do dono. Isso é o que nós mais vemos quando nós começamos a fazer esse tipo de implantação de processo interno dentro das empresas. Mas, se vocês passam uma tarefa e vira as costas permanentemente, isso não é delegar, isso é delargar. Infelizmente, isso acontece muito dentro dos CNPJs. A natureza humana, ela tende normalmente a buscar o caminho mais fácil, o caminho mais simples, porque nós não queremos gastar energia. E isso, infelizmente, é o que acontece, porque nós somos humanos. Então, não podemos deixar de reconhecer isso. Nós estamos falando sobre a lei do menor esforço. E é sempre assim, infelizmente. Mas o nosso papel é fazer com que isso mude dentro da nossa organização. E se não houver uma cultura de auditoria interna,
dentro da tua empresa, um processo que você criou na segunda-feira, ele pode simplesmente corromper ao chegar à sexta-feira, porque não foi auditado. Ele não foi seguido como deveria ter sido seguido. O seu papel não é executar a tarefa, mas é inegociável que você acompanhe a execução dessa tarefa. E é sempre aqui que o empresário ele confunde a auditoria com o microgerenciamento. Então vamos diferenciar essas duas partes. O que é o microgerenciamento? O microgerenciamento é você sentar, talvez do lado do teu colaborador, e ensinar a ele que ele tem que apertar, por exemplo, uma tecla do computador. Isso é o microgerenciamento. Mas a auditoria, ela é diferente. A auditoria é você chegar no final da semana, ou de repente no final dos 15 dias, ou até no final do mês, e verificar o resultado da tarefa que você passou para o teu colaborador. E comparar esse resultado para entender se realmente esta tarefa foi executada como deveria ter sido executada e se o resultado dessa tarefa foi o que você havia esperado. Isso é auditar. E essa auditoria, ela não funciona apenas para a tua equipe interna, mas ela funciona também para a tua tríade de ouro, que é você, o teu advogado e o teu contador. Não tenha medo de cobrar as pessoas que estão à tua volta. Você está ali para poder levar o teu barco para frente. Então, a responsabilidade tua cobrar essas pessoas, sim. Vocês lembram aqui que em um dos nossos encontros, eu trouxe uma situação que aconteceu dentro de uma das empresas que eu fazia a gestão, que nós tínhamos em torno de 70 mil euros de IVA para serem compensados. O que aconteceu? É que a empresa, ela não auditava. A empresa mandava as notas para a contabilidade, apesar que aqui o processo de gestão é um pouquinho diferente, né? O nosso próprio contador já tem as notas fiscais de forma online. Depois, a contabilidade mandava as guias, eles pagavam os boletos, enfim. E é por isso que às vezes acontecem os problemas. Muitas vezes isso traz muita perda de dinheiro dentro da própria organização. Nós temos que entender que dentro de um negócio, os números não mentem. Os números não é uma ilusão. Eles são parâmetros para nós tomarmos decisões certeiras. Você precisa cruzar os dados. O teu relatório de vendas bate com o teu fluxo de caixa? As cláusulas do teu contrato, do contrato que o advogado fez, elas realmente correspondem com aquilo que você pediu? O imposto apurado pelo contador condiz com aquilo que saiu e entrou no teu extrato bancário? Isso é auditar, é verificar as informações. Auditar é fazer perguntas para os teus números e para as tuas informações. Os teus números respondem. Se eles estão em silêncio, você corre um grave risco e pode estar sangrando o teu lucro. E como é que a gente pode aplicar isso na prática sem enlouquecer? Simplesmente aplicando pequenas rotinas e pequenas verificações. Você não precisa conferir nota por nota ou vírgula por vírgula, mas você precisa pelo menos conferir os teus KPIs, os teus indicadores chaves. Você pode criar checkpoints para poder fazer essa verificação. Por exemplo, toda sexta-feira às 4 horas você
tem uma reunião com a pessoa responsável pelo fluxo de caixa e pelo relatório de não conformidade da semana. Essa é uma rotina. Por exemplo, uma vez por mês, vamos supor, todo dia 10 do mês, você senta com o teu contador para poder analisar o teu balanço, né, o teu DRE, o teu balancete, para poder verificar os teus impostos, para poder entender se é possível melhorar, se é possível aplicar estratégias para diminuir o valor dos impostos pagos. Então, são pequenas atitudes e pequenas rotinas que nós implantamos no nosso dia a dia, que vai permitir com que nós consigamos acompanhar essa evolução e aplicar um processo de gestão interna empresarial. E é engraçado que quando a tua equipe, quando o teu contador, quando o teu advogado entender que do outro lado existe um gestor que lê os relatórios, que entende a linguagem deles, que acompanha semanalmente ou diariamente o que acontece dentro da própria empresa, sabe o que vai acontecer? Automaticamente essa cultura, né, essa nova cultura, ela vai sendo instalada dentro da tua organização e automaticamente eles também vão se adaptando. E chega até a ser engraçado. Eu falo porque eu vivi isso, né? Então, assim, é algo que eu tive como experiência, né? Quando do outro lado passa a entender que existe um gestor que acompanha, que audita, que gerencia, acontece uma mágica. Aí todo mundo começa a mudar a forma de se comportar e no final eles acabam entrando também nessa rotina. Não é de um dia para o outro, nós temos que entender que um processo, ele não acontece de um dia para o outro. Mas se nós queremos elevar o nível da nossa organização, é necessário sim ter uma cultura bem clara e definida dentro da empresa. Esse é um trabalho muito gratificante. É algo que eu gosto demais de fazer, né? Porque quando você começa a pegar, assim, sabe, a lupinha, começa a olhar, procurar os probleminha, não digo que erro, mas, digamos, aqueles vícios que as pessoas cometem no trabalho, começa todo aquele reboliço dentro da empresa, as pessoas automaticamente, elas passam a odiar o gestor. E vou falar para vocês, é normal. É normal porque você começou a se posicionar. Você começou a tomar posse da tua cadeira. Então, essa consciência, ela é extremamente importante. Não somente para você, mas para o futuro também da tua empresa, para o futuro da tua família e para o futuro daqueles que estão e que faz parte desta tua operação. Quem não gostar, paciência, existem milhares de empresas, ninguém é obrigado a trabalhar em um lugar que não gosta. Ou segue as regras ou sai fora. É simples assim. Veja bem, o controle, ele não tira a agilidade da empresa. Na verdade, o controle, ele evita muitos problemas. E quando vocês têm um processo claro, uma auditoria definida, finalmente vocês podem dormir em paz, sabendo que a sua empresa funciona não porque você é um herói, mas porque você é um gestor e está executando o teu papel como gestor. E pode saber que se você tomar posse da tua cadeira, o resultado, ele melhora muito. E você vai colher os benefícios dele. E aí fica uma grande pergunta. Uma vez que a fundação está pronta, a estrutura foi feita, o que existe depois disso? E aí vai a resposta. Agora chegou a hora de acelerar. Com a casa organizada,
processos internos implantados, cultura empresarial estabelecida, chegou a hora de acelerar. Mas falaremos disso no nosso próximo encontro, então não perca na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe ele com quem precisa ter clareza e nos ajude a crescer de forma orgânica. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer estar aqui mais uma vez. E até a próxima semana.